Bom, vou falar sobre o Noel agora, né? O Noel Rosa nasceu em Vila Isabel em 1910. Portanto, era 3 anos mais velho que o Wilson Batista, né? O avô materno do Noel era, além de médico, poeta e jornalista. A mãe, Marta Medeiros Rosa, professora e tocava bandolim. O pai, Manuel Garcia de Medeiros Rosa, comerciante e tocava violão. Então, pelo jeito, o DNA funcionou direitinho no rapaz, né? No nascimento, você conhece a história, né? O uso do fórceps provoca a fratura da mandíbula direita e o atrofiamento desse lado do queixo, né? Defeito com que Noel vai ter que conviver. Mais tarde, Noel vai fazer essa quadrinha em redondilha maior como consolo. Eu, nascendo pobre e feio, ia ser triste, meu filho. Mas crescendo, a bossa veio. Deus teve pena de mim. Bom, né? A infância vai ser normal e alegre, e o apelido não podia ser outro, Queixinho. Depois do primário, ingressa no Colégio São Bento em 1920. Tinha 10 anos. O colégio é extremamente religioso e conservador. Noel vai estar sempre em movimento de contestação a isso. Era do espírito dele, né? Os autores localizaram e entrevistaram 11 colegas que foram dessa turma do Noel. Inclusive meu pai, como eu já disse. Eu me lembro do João Máximo lá em casa, um dos autores do livro, e conversando com meu pai, perguntando as coisas. Os relatos foram sempre de um menino alegre, despreocupado e reverente. Falei nos autores, né, dos livros, então vou mostrar o livro e falar deles, dos autores, né? Ó, o livro é esse aqui. É ao contrário, não tem jeito, mas está escrito aqui Noel Rosa, uma biografia. Aí está um retrato, uma pintura bem bonita, né? Os autores são o João Máximo, é um jornalista, crítico, pesquisador musical muito importante. Eu já li várias vezes. E o outro, é uma dupla, né? É o Carlos Didier, que é violonista, cantor, e participou do Coisas Nossas. Era um grupo da década de 70 para 80, que fez shows que o tema era o Noel Rosa. Eu assisti, me lembro que assisti desse. Eles iniciaram o livro em 1981 e levaram 7 anos para terminar. É aquela biografia definitiva. Você vê que é um calhamaço, um livro grosso, muitas histórias, eles pesquisaram tudo. Na introdução ele conta a história do avô, mas a gente não pode perder tempo, né? Voltando às entrevistas, foram muitas as histórias. Vou contar essa só, né, que mostra um pouco a personalidade do Noel. O professor Gonçalo era professor de aritmética e álgebra. E o Noel gostava da aula e dele. E acho que era uma coisa mútua. O professor Gonçalo gostava do Noel. O professor Gonçalo era negro. Terminava a aula, ia saindo, chegava a entrar o professor Feijó, que por deboche falava assim: quer dizer que vocês acabaram de ter uma gonçalada. Debochado, né? Alguns meninos riam, mas Noel ficava sério, não gostava. E um dia, depois que o professor Feijó fez a gracinha, Noel se levantou e disse: professor, quer dizer que agora vamos ter uma feijoada. Esse era o Noel. O Noel também tinha um talento para desenho. É uma coisa que veio dele. Meu pai conta que ele desenhava na cortina os bonequinhos. E quando batia o vento, eles se mexiam, mas de maneira a insinuar um ato sexual.
Outra coisa é o desenho dele, vê só, esse autorretrato dele, esse foi guardado, né? Olha só. Está escrito aqui, Noel por Noel. Você vê que é perfeito o desenho dele, o traço, né? Econômico. É isso, não sei se ele manteve isso para fazer mais desenhos. O Noel, ainda com seus 15, 16 anos, já começa a frequentar o mangue e a zona de prostituição. Ele vai ser um boêmio, vai frequentar os teatros, essas coisas todas, né? No que é precoce em relação aos colegas, né? O pessoal está com 15, 16 anos, não estava mais devagar, mas ele já está fumando e tomando cerveja. Não quer saber. Pode-se dizer assim que ele já é um poeta dessa época. Ele começa a fazer muitas poesias, aquela poesia circunstancial, aquela que celebra amigos, não é? Parentes, também ironiza, faz piadas, comenta os acontecimentos, fala dos seus amores. E vai ser assim até o final, Noel. A gente pode dizer isso. A boa parte da sua vida pode ser contada pelas letras dos seus sambas, né? Você vê todas aquelas histórias, depois a gente vai ver, vamos dar uma olhada. E os sambas foram muitos para aquela vida tão curta dele, né? Enfim, vamos lá. Mas passando as paródias também que ele fazia. Ele era o rei das paródias. Como o Wilson, né? No Garoto, fazia aquelas paródias. As paródias parece que é um treino para o compositor botar letra e música, né? Pode ser, pode pensar assim. Ver essa paródia que ele fez para o começo do hino nacional. Quando ele estava fazendo a tiro de guerra, era no próprio colégio, inclusive, com os companheiros do colégio, né? Vê só. Eu vi a cor de manga amarga e flácida. É bom não usar os termos. No colégio ainda, com essa idade de 15, menos até um pouco, ele começa a se interessar pelo bandolim e pelo violão. Já está lá na casa com a mãe tocando, o pai dedilhando. A dona Marta e o seu Manuel não vão hesitar, vão ensinar com o maior prazer para o Noel, né? Depois que ele domina razoavelmente o bandolim, ele conta do prazer que ele teve em solar as pessoas prestarem atenção. Ele levava o bandolim para o colégio também, tocava lá. Ele se volta para o violão. Com os primeiros ensinamentos do pai dele, ele vai aprender com outros violonistas. Vai frequentar rodas, olhar, perguntar, como faz, né? E o violão aprendendo ali com os outros, tocam bem. Ele também, quando tinha tempo, ele ia ver dois grandes mestres daquela época, né? Que era o João Pernambuco, o Quincas Laranjeiras. Eu acho que era na Quinta de Prata. Ele assistia, prestava atenção, talvez até conversasse depois para pedir orientação. Os autores dizem que ele chegou a solar o Abismo de Rosas, que é uma valsa do Jacomino, né? Américo Jacomino, paulista, que é uma gravação de 1927. Eu vou tocar o começo dela para você ver o adiantamento do Noel. Eu também não sou esse violonista, mas olha só, ela é uma valsa lenta e tem uma introdução. Não sei se o Noel fazia.
sei se tu sabe tão bem como o Noel tocava, né? Eu falei nessa gravação de 1927, esse ano, essa década foi foi quando as gravadoras passaram a usar o sistema mecânico de gravação, com os resultados melhores que o sistema, passaram a usar o sistema elétrico, com resultados melhores que o sistema mecânico. Era até acho que mais barato, mais rápido e com resultado melhor de som. O João Pernambuco, com o Quintas Laranjeiras, e o Mozart Bicalho, outro grande violonista, também começaram a gravar nessa década. A do som de Carrilhões é de 1926. O som de Carrilhões, vou mostrar um pouquinho, só o começo, que foi um sucesso, né? Essa valsa, dá uma ideia, a corda tinha que ser em ré, por isso atrapalhei o baixo. Então é isso, assim, ele provavelmente Noel conheceu essas músicas, escutou e tentou tirar, perguntou. Segundo os autores, ele chegou a fazer um repertório de solo também, solo de violão. O Noel, então, ele já com o violão, assim, tocando, acompanhando, ele começa a frequentar, começa a ir para o bar do seu Carvalho, que eu acho que era ali na 28 de setembro, né, provavelmente, o bar do seu Carvalho, que ele já frequentava, mas agora vai com violão. E senta lá, né, e solava, cantava, acompanhava um freguês ou outro, animava o ambiente. A frequência aumenta. Todos admirados, como dizem os autores, todos admirados com aquele rapaz tão novo e tão talentoso no violão. E o seu Carvalho, claro, agora não deixa mais o copo do artista vazio, né? Por conta disso, desse conhecimento, começa a ser conhecido, ele passa também a ser solicitado para tocar em casa de família, reuniões de casa de família, reuniões, aniversários, né? Onde seu copo, naturalmente, também não fica vazio. Ele já vivia direitinho, não, rapaz? E é talvez que, voltando de uma dessas festas, já de madrugada, que Noel cruza com meu pai. Meu pai contou essa história para mim. Depois contou também. Cruza com meu pai com um violino. Ele que já tocava o violino, né? E provavelmente estava voltando de algum baile onde tinha tocado. Se cumprimentam, se conheciam do colégio, né? Se cumprimentam, falam da vida, e em dado momento, o Noel fala assim: Jocelyn, deixa eu te mostrar essa valsa que eu fiz. Era uma valsa que ele chamou de valsa dos peidos, desculpe a expressão, né? Mas foi, onde imitava as flatulências, fazendo o glissando. O glissando é esse, quando você pega uma nota e puxa, não é? E ele falou assim para o Jocelyn: olha só, nos bordões é aquele glissando grosso, né? E nas primas é o glissando fininho, né? Não é? E o Jocelyn vê aquilo, se animam, né? Quem sabe eles foram depois, pela madrugada, o Jocelyn tirou o violino e o Noel tocando a valsa. Quando fazia o glissando grosso, né? O Jocelyn respondia no glissando mais agudo. Isso aí no violino dele, né? E depois, isso aqui já é uma história. É uma história que pode ter acontecido, né? O Jocelyn, já tendo a música no ouvido, passa a solar. E o Noel, então, vai dar um upgrade no acompanhamento
colocando umas baixarias maneiras nos bordões. E vão tocando, repetindo, improvisando, felizes ad libitum, por esse encontro musical que a vida proporcionou. É um pouquinho de ficção, mas